que eu vou agora. Ah, Sim, boa boa noite. noite, minha querida. Como é que você está? Boa noite a todos que estão aqui participando dessa noite tão especial que a minha amiga me convidou. Estou muito feliz para trocar um pouquinho nossas experiências. É um prazer enorme, querida. Nós também, Glória, agradecer demais o seu tempo. A gente acredita, eu particularmente acredito que tempo é o nosso recurso mais valioso. Então, muito obrigada por dedicar uma parte do seu tempo aqui com a gente, para É um compartilhar as suas prazer. experiências, compartilhar um pouquinho da sua vida. Pessoal, essa é mais uma edição da live, né, que acontece todas as quartas-feiras, a Voz das Mulheres Líderes. Tem Desculpa, como gente. objetivo. Desculpa que estão tocando telefone aqui no meu quarto. Só um minutinho. Imagina, corre lá, sem problemas. Enquanto isso, eu vou fazendo a introdução aqui, né? Esse quadro, ele tem como principal objetivo compartilhar conhecimento, trazer, né, ampliar a voz dessas mulheres que têm feito toda a diferença no nosso dia a dia, que têm influenciado a nossa vida e que têm conseguido trazer inspiração para que nós mulheres possamos atuar de uma forma ainda melhor dentro do mercado de trabalho, equilibrando todos os nossos pratinhos, que são muitos, não é mesmo? E hoje nós temos conosco a nossa queridíssima atriz renomada, Glória Pires, que vai compartilhar com a gente um pouquinho das suas experiências. Ela correu ali, atendeu o telefone que estava tocando no ambiente onde ela estava, mas ela já está voltando aqui com a gente. E em breve nós estaremos aqui conversando um pouquinho, entendendo um pouquinho do que a Glória tem para compartilhar conosco em relação à sua vida, à sua carreira, os seus desafios, não é mesmo? E é muito bom ver todos vocês aqui com a gente. A Dai está aqui com a gente, a Cláudia, o Robson, sejam muito, muito, muito bem-vindos. Bom, eu vou me apresentando enquanto a Glória está chegando e vou contando um pouquinho da história de como é que a gente se conectou. Então, eu sou a Cibele Regis, eu sou da XL Consultoria. A XL é uma empresa que está presente hoje em cerca de 30 países. No Brasil, nós estamos há 19 anos. E nós temos uma metodologia diferenciada de treinamento, desenvolvimento e também de consultoria, baseada no aprendizado experiencial e com muita gamificação através da nossa startup de tecnologia que se chama You Got It. E há um ano e meio atrás, mais ou menos, um pouquinho mais já, a Glória entrou em contato comigo para que a gente pudesse desenvolver um plano de negócios, um business plan, para um sonho, para que ela pudesse realizar um sonho. Opa, a Glória está pedindo para aceitar ela aqui de novo. Espera aí um pouquinho, gente. Deixa eu ver o que que aconteceu. Que a Glória caiu. Só um minuto. Aqui. Já convidei ela de novo. Vamos ver se dá certo aqui para ela entrar. Aí, Voltei. Caiu voltamos. do Neida. Vai entender essa tecnologia. Sem problemas, importante que deu certo. Aqui não ficaram duas glórias na tela, né? Estamos aqui perfeitas, muito bom. Glorinha estava contando aqui para os nossos espectadores como foi que a gente se conheceu, né? Então, a Glória me convidou para montar esse plano de negócios para que ela pudesse realizar um sonho que daqui a pouquinho ela vai contar para a gente como é que foi. E junto com a XL Consultoria, a gente desenvolveu esse plano de negócios e a nossa relação foi evoluindo, a gente se conectou por propósito e nos tornamos também sócias lá na Bem Glória, que é a marca de cosméticos da Glória Pires. Glória, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui com a Imagina, eu gente. que agradeço. Poxa, é um prazer e estarmos juntas aqui, compartilhando um pouquinho dessa história mágica, né? É verdade, né? A gente se conectou de uma forma super inusitada, não é mesmo? E como pessoas Total. que têm vibração semelhante se conectam, né, Glória? E você tem transformado aí a minha vida pessoal, já comentei isso em outros momentos com você, mudou meu estilo de vida, mudou meu jeito de me alimentar, de cuidar do meu corpo, porque você vive isso no seu dia a dia, é exemplo e a gente não tem como não seguir, né?
Muito obrigada, eu fico muito feliz. Eu confesso que eu não dou conta de seguir todos esses comentários que chegam aqui, e alguém sugeriu tirar os comentários, desabilitar. Eu acho que as pessoas não estão conseguindo ver direito, me parece, não sei. Ai, é verdade. Eu vou confessar para você que eu não sei como desativar os comentários. Ah, então vamos assim mesmo. Deixa eu ver se tem alguma. É, aqui, comentários. Ah, não consigo aqui, gente, me perdoem. Não Então consigo vamos assim. desabilitar os comentários, então a gente vai assim, mas não se preocupem que quando a live fica gravada, os comentários não aparecem. Então eles ficam baixinhos aqui na tela, não aparecem na tela pra gente. Glória, queria pedir para você compartilhar um pouquinho com a gente como é que foi o seu início no mundo artístico, o que que motivou você a seguir pela carreira de atriz? Bom, eu sou filha de artista, cresci num ambiente artístico, né? E, embora eu desde cedo tenha uma relação de terror e êxtase com essa minha profissão, eu sempre me questiono por que que eu insisti. Eu acho que estava em mim esse chamado, e estar tão próximo do meu pai, que era uma pessoa que eu admirava enormemente, vê-lo construindo suas personagens, acho que foi isso que me atraiu, e acho que ele percebeu isso em mim, porque ele foi o maior incentivador, junto com a minha mãe, claro, para que eu seguisse na carreira, né? E aí a lida, a própria experiência dentro da atividade acabou me mantendo, porque eu acho que através dessas personagens que me encontraram, né, ao longo da minha longa carreira, né, elas me ensinaram muito, eu aprendi muito sabe, é como você lê um livro que te toca, você aprende com aquela experiência, né? E eu Hum, aprendi muito com a experiência das minhas personagens, muito. que lindo, né? É interessante, né, Glória, como a gente não faz ideia de como as personagens impactam, né, na vida do ator, da atriz, né? Sim, E porque existe você abre um espaço, né? É, em você para outra pessoa coexistir, né? E é alguém que, em geral, não tem muito a ver com você, mas é fantástico e é sublime, é maravilhoso você poder dar vida a essa história, né? Que você vai contar. É maravilhoso. É assim, aquela gangorra entre terror e êxtase. não, e eu fico imaginando quando você precisa atuar com uma personagem muito diferente de você, muito diferente dos seus valores, dos seus princípios e de crenças que você tenha, o quanto isso impacta até nos seus próprios questionamentos, né, Glória? Sabe, eu tenho um grande amigo chamado Nuno Bolsa. Uma vez eu escutei ele dizendo para a filha dele, a Juliana, que se ela queria ter senso crítico, ela deveria estudar sobre aquilo que ela é contra ou sobre aquilo que ela não acredita. Né? Então, se ela tem uma crença muito forte, muito estruturada, que ela deveria ver o que é oposto a isso para que ela realmente pudesse construir um senso crítico. E a gente tem estimulado muito isso nas líderes e nos líderes que a gente tem contato no nosso dia a dia, para que eles estimulem os seus colaboradores, né, também a serem muito críticos, né? Porque é assim que a gente consegue Sim. desenvolver projetos mais eficientes, projetos. Claro, né? Olhar para outros lados, né? Não só aquilo que você está ensinado a achar que é o que vale, né? Ver outras possibilidades, se colocar nos sapatos alheios, né? Perfeito. E a Carol Dweck, ela diz que
Ela tem um livro chamado Mindset, que eu gosto muito, e que traz exatamente esse ponto, né, da diferença do mindset de crescimento versus o mindset fixo, né? Que quando a gente está no mindset de crescimento, a gente está aberto a tudo aquilo que chega até nós para que a gente possa realmente ser crítico em relação a isso, né, Glória? Aham, Aliás, claro. é um livro que eu super recomendo. Agora, ao longo da tua trajetória, eu imagino que você tenha tido muitos desafios na sua carreira, né? Então, eu queria também compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo, né, que você pudesse compartilhar conosco, como é que foram, quais foram os principais desafios e quais foram os recursos que você utilizou para conseguir vencer esses desafios. Os desafios foram constantes. O primeiro deles é vencer minha própria timidez. Puxa, Como ser uma tímida estando exposta, né, ao olhar dos outros, né? Essa foi o primeiro grande desafio da minha vida que eu venho trabalhando ao longo do tempo. Eu não tenho assim marcos tão definitivos na minha vida, porque minha carreira ela foi acontecendo de uma forma muito orgânica, né? Até porque o mercado de trabalho para o artista no Brasil é muito incerto. uhum. Então, é uma fala muito normal dos artistas dizerem, bom, dos atores especificamente, dizerem, bom, eu primeiro aceito o trabalho e depois eu vou ver de que jeito eu vou realizar aquilo, se eu tenho em mim já as armas ou se eu vou ter que dar uma procurada, uma pesquisada, né? Conheço bem E, isso, hein? Primeiro a gente vende, depois a gente entrega, né? Dá um né? jeito. Então, foram inúmeros desafios e ao longo de mais de 50 anos, né, de carreira, essa carreira que foi sendo construída dessa forma muito orgânica e superando essas adversidades, além do que cada novo trabalho é um novo desafio, porque é um novo ambiente, é um novo universo, é o universo do autor que está escrevendo, o universo que o diretor pretende trazer para contar aquela história, pessoas que às vezes, em alguns momentos, você já pode ter trabalhado, já pode ter tido alguma experiência boa ou não, né? Enfim, é como a própria vida, né? Tem uma frase de uma novela da genial Glória Pérez, que era uma personagem interpretada pela saudosa Mara Manzan, que era uma nova rica. E ela, o bordão dela, ela dizia: cada mergulho é um flash. Sim, Eu inesquecível, acho isso uma inesquecível. síntese, sabe? Desses desafios que surgem, porque é diário, né? Para Sim, todas nós, e é para interessante, todos né, nós, que né? muito, né? Até para quem não está no mundo artístico, mas está no meio corporativo, né, Glória? Você passou 50 anos na Globo, certo? Então, Aham. mas foram empresas diferentes, porque a cada projeto, como você disse, você trabalhava com pessoas diferentes, com um autor E a diferente, própria né? empresa também, né? O tanto de transformações que eu tive a oportunidade de acompanhar, né? Mesmo na forma de fazer o trabalho em si, enfim, são desafios diários, mas eu, eu, eu tenho um temperamento assim que eu identifico como assim, eu sou uma pessoa positiva. Eu sempre, não importa o tamanho do buraco, eu sempre vou ver uma saída, sabe? Uhum. Eu sempre encaro aquilo como essa coisa
da crítica, né? Da falha, isso é também importante, né? Porque se a gente só está no que é seguro, a gente não precisa justamente superar nada, Exato. né? Então é ruim às vezes você não está preparado, às vezes você não tem uma estrutura emocional, psicológica, ainda mais assim, falando de hoje, né? O que todos Sim. nós enfrentamos, jovens, velhos, profissionais, amadores, enfim, todos nós hoje estamos nesse crivo do cancelamento, né? Uhum. Então, isso é um troço que fica rondando a cabeça de todo mundo, embora muita gente não saiba o que isso significa, né? Então, Sim. assim, é a necessidade que faz o sapo pular. Sim, e eu fico Então, imaginando, Glória, o nível de inteligência emocional que você precisou ter ao longo da tua carreira, porque você é uma atriz que sempre conseguiu manter uma imagem muito sólida, que reflete os seus valores, que reflete o seu estilo de vida. Você é uma pessoa muito low profile, que expõe pouco a sua vida pessoal. Então, eu fico imaginando como foi para você ao longo desses anos manter essa maturidade, né, da inteligência emocional para superar, bom, num ambiente primeiro mais offline, né, onde a gente não tinha aqui Instagram, redes sociais como um todo, onde a gente fica exposta o tempo inteiro, né, uhum, e depois no online, onde qualquer vírgula pode viralizar e onde a gente vive num ambiente onde, se tem muito conteúdo inverídico, não é mesmo? E que você trouxe que você tem uma mentalidade muito positiva, mas a gente vê que o que viraliza não é o positivo. O que dá Ibopes muitas vezes são as questões mais negativas, de impacto e etc. E o que a gente aprende com isso? Né? Tanto conteúdo positivo para que nos mantém equilibrados, que nos mantém acreditando positivamente na vida e que não tem muitas vezes a mesma viralização, né? Então acho que esse é um cuidado é, muito grande que a gente precisa ter de autocontrole mesmo é. e é uma E até também, desculpa te interromper, mas acho que tem imagina. tudo a ver, a coisa da reação. Você aprender a controlar a sua reação, o impensado, né? Aquela coisa que você vai e aperta ali, faz um clique, dá um Uhum, like, né? sim. Sem muitas vezes se inteirar melhor do assunto, sem muitas vezes procurar saber aquele perfil que você tá visualizando, né? O que ele é realmente? Uhum, Que tipo de serviço ele te entrega, ou que tipo de mensagem? Qual é o fundamento? Qual o interesse daquele perfil? uhum, Né? exato. Monetizar, ganhar likes. Uhum, Então, claro que vão vir temas super escandalosos, né? Imagens muito impactantes, né? Manchetes impactantes. E isso é um aprendizado para nós que somos. Eu que tenho 60 anos, a minha turma apanha muito nas redes sociais. Apanha uhum, demais, porque apanha que eu digo assim, apanha no sentido de fazer besteira, né? Não saber identificar quem está falando com a pessoa, sim. né? Com quem você está, tipo, se comunicando, que tipo de conteúdo você está consumindo, com Uhum, que intenção aquilo está sendo postado. É um sim. Isso é, aprendizado que ainda vai levar um bom tempo. E as nossas crianças também, né? Os jovens que estão se preparando para o mercado de trabalho também são desafios imensos que eles enfrentam, porque não tem um mapa, ainda é novo. Eles já nasceram nesse ambiente instalado, mas tudo ainda é muito novo. A gente sequer tem uma legislação que nos proteja, né, como consumidores,
desses conteúdos de rede social. A gente não tem, as redes também não têm ainda tanto controle sobre quem são aquelas pessoas de fato, né? Qual a intenção de fato daquilo. Enfim, isso é pano para muitas mangas aí. Com certeza. E eu queria resgatar dois pontos que você trouxe, Glória, que são extremamente pertinentes. O primeiro é a questão da forma como a gente reage, né? Porque todos nós temos gatilhos emocionais, né? Alguns mais predominantes, outros menos. Tem até uma teoria do David Rock, para quem quiser fazer o teste é gratuito, né? Então é só. Depois a gente posta aqui nos comentários. Mas tem um teste do David Rock que se chama SCARF, Assessment SCARF, S-C-A-R-F, e que você consegue testar quais são os seus principais gatilhos emocionais, ou seja, aquilo que quando toca você reage tanto positivamente quanto negativamente. Então, essa era uma dica que eu queria complementar aí, foi muito importante. Quando a gente se autoconhece, a gente aprende a controlar melhor as nossas reações. E quando a gente vem para qualquer profissão, né, Glória, o quanto a gente está parado no assunto e não aprofunda, não lê, né, o que aquele assunto realmente vai trazer, não aprofunda nos temas. Isso é uma grande preocupação para os profissionais, como você falou, para os profissionais do futuro. Porque a gente chega no mercado de trabalho muito raso, muito improvisando, aprendendo no dia a dia, sim, se estiver aberto para esse aprendizado. Sim. Mas me preocupa muito essa questão, e não só da nova geração. E nem né? sempre a gente você vai encontrar numa as equipe, idades, né? Nem sempre você vai dar a sorte de cair numa equipe que tem esse entendimento, esse cuidado, né? Exatamente. E a coisa da rede social, ela instiga esse comportamento do engajamento. Sim. Né? Então é preciso realmente ter bastante atenção quanto a isso, entender o que é que você está curtindo. Muitas vezes você não está curtindo a doçura de um determinado animal, você está curtindo um esquema que, por exemplo, incentiva o tráfico e a caça, o aprisionamento de animais silvestres, né? Como a gente viu recentemente essa campanha alertando as pessoas sobre os likes, né? A importância de você saber para quem você dá poder, né? Exato. E a gente tem esse poder nas mãos, né? De dar poder, dar voz a quem não deveria ter voz, porque não vai contribuir para um planeta mais sustentável, para um mundo mais próspero, né? Para que a gente possa acabar com as questões que nos afetam hoje em dia. E por falar em questões, Glória, um dos grandes dilemas, né, de ser mulher no mercado de trabalho tem a ver com as gestações, né? E eu queria, apesar de não estar aqui no nosso script, queria aproveitar dos desafios da vida, porque você voltou de uma gravidez, né, e já começou a fazer uma novela. Conta um pouquinho como é que você, como mulher, se posicionou, porque para mim é um exemplo. Eu fui promovida grávida numa das empresas que eu passei, então eu sou muito grata porque tive sorte de trabalhar nas empresas nas quais eu trabalhei. Mas me conta um pouquinho para os nossos espectadores, como é que foi para você voltar de licença? Você está falando de Mulheres de Areia. Mulheres de Né? Areia. Mulheres de Areia foi uma novela que justamente quando eu comecei a gravar, a Antônia ia fazer 4 meses e eu tinha tido dificuldade em amamentar a Cleo porque eu não tinha justamente essa voz, eu não tinha esse lugar, eu não tinha essa condição de, sabe, bater o pé para que eu pudesse amamentar a minha filha. Também eu não tinha tanto entendimento de que o leite começa na cabeça da gente, né? Assim como o prazer também, né? Sim. Começa tudo aqui, Tudo começa aqui. na cachola. Então, eu
tive bastante dificuldade, deixei de amamentá-la aos 3 meses. E quando veio o convite para fazer Mulheres de Areia, foi uma condição que eu coloquei, que eu queria continuar amamentando a minha filha. Eu queria ter condição de ter o horário dela de mamada é, respeitado, né? E assim foi, eles aceitaram, mas foi uma torada, né? Imagina. Porque era um bebê e a novela, eu interpretava duas personagens, eu estava em, sei lá, 80% da novela, ora como a boa, ora como a má. E às vezes, como a boa e a má, fingindo de boa e má, Nossas eternas Rutinha e Raquel, né? ainda, ainda tinha os horários da mamada, que na verdade eram um refresco, eram 15 minutos de amor total para mim, né? De recarregar minhas baterias, mas eu precisei ter um esquema, porque, ah, para você ter ideia, a gente gravava, eu tinha um dia de folga, que era domingo. Gravava segunda, terça e segunda, terça e metade da quarta a gente gravava naquela cidade paradisíaca, aquela praiazinha que ficava a quase 3 horas do Rio de Janeiro. A gente fazia esse trajeto de carro. E lá era uma praia, assim, não tinha nada. Então eu tinha que levar tudo, né? Desde bercinho, mosquiteiro, banheira, enfim, o De circo, dança. o circo todo. Então toda semana tinha essa mudança para gravar lá em Tarituba e depois na volta, o restante da semana, quinta, sexta e sábado nós gravávamos estúdio. E isso aconteceu durante um ano. No fim da novela, a gente foi para Nova York, gravar em Nova York. Nossa, Não, e foi um que enorme perrengue chique. sucesso. E até hoje, todas as vezes que reprisa, é um sucesso estrondoso, graças a Deus. Mas teve toda uma logística, a gente teve que fazer um. Realmente, Orlando foi um parceiro, como sempre, né? Se todas as mulheres que trabalham tivessem a sorte de ter um parceiro como eu tenho há 36 anos, Maravilhoso. que não só vibra e apoia e tal, mas apoia ali no tempo, essa coisa que é tão preciosa, né? E que antigamente era mais difícil, hoje já existe o entendimento da importância, o entendimento maior tanto dos homens quanto de toda a sociedade, da importância que tem, né, os pais, os maridos, no Sim, sucesso dessas mulheres, né? O sim. quanto é desafiador para a grande maioria das mulheres conseguirem se formar, conseguirem investir numa carreira, né? Porque parece que a vida pessoal está sempre sendo um empecilho, que não acontece para o homem, Uhum. né? Eu acho que os grandes desafios que a mulher enfrenta é essa questão do papel social, né? E o etarismo, né? Essa questão da aparência e do etarismo, né? Essa coisa de ser aceitável, de estar cabendo nesses padrões estabelecidos, né? São empecilhos muito fortes para que as mulheres consigam transpor esse início e conseguirem fazer uma base que permita a elas ter esse retorno, né? Sim. Profissional. Até porque equidade é diferente de igualdade, né? Eu escuto muita gente dizer, não, mas as oportunidades são iguais. Não, pera lá. Para a gente conseguir transcender toda a pressão que a sociedade traz sobre nós, de sermos boas, de estarmos bem visualmente, de estarmos sorrindo, todas as questões hormonais que a gente tem, De sermos que simpáticas, de sempre sermos simpáticos, afáveis.
quando a gente é brava porque a gente é louca, né? É. Então tem esses vieses inconscientes que a gente ainda enfrenta na sociedade. Eu costumo dizer, Glória, que se nós mulheres tivéssemos metade, não precisa nem ser 100%, metade das barreiras que a gente precisou transpor, mesmo aquelas que atingiram o potencial máximo, se as barreiras fossem menores, onde nós estaríamos, né? Você falou Assim. quantas mulheres não conseguem se formar. Eu engravidei no último ano de faculdade. Eu tive a Sara, A minha faltando irmã 4 também. para me formar. E eu escutei de um professor, porque eu fiquei com uma barriga enorme, trabalhava 12 horas por dia, ia para a faculdade, enfim, aquela loucura, aquele sono que a gente tem na gravidez, né, que é uma Nossa. loucura. E eu escutei de um professor meu na faculdade assim, Sibeli, vai estudar para quê? Não, vai cuidar da sua filha, depois, se der tempo, você volta a estudar. E ele não tem noção do quanto aqui. Eu agradeci ele no discurso de formatura. Eu agradeci ele, porque ao invés de me desmotivar, ele me desafiou. Eu falei, agora que eu vou me formar. Mas Agora. justamente, não é isso que eu estava falando no início, assim, o quanto um desafio lançado como esse, às vezes é a ficha que falta, é o ponto final que falta para te dar impulso, né? É a Exato. volta da mola, né? E tem mais a ver com as nossas reações do que dos outros, né? Porque os outros só nos atingem com aquilo que a gente permite, né, Glória? Exato, exato. Agora, claro que esse entendimento e essa maturidade, isso para cada um chega de uma forma e num tempo. Eu sou muito atenta assim aos sinais, sabe? Eu sempre entendi que a gente não está aqui nesse mundo por acaso e não está sozinho, né? E que o conhecimento ele transita, né? Quando você busca as respostas, elas aparecem. A minha experiência é essa. Uhum. Os livros são as melhores respostas que eu tenho tido na minha vida para tudo, para um enigma num trabalho, uma coisa que eu não sei como resolver. Inúmeras vezes eu busquei assim no meu quarto, na minha estante, uma resposta. E fatalmente eu encontrei nos livros. Então, eu acho que de novo, uma coisa que também já falei, né? Ao longo do tempo, a gente vai, no caminhar que a gente aprende a caminhar. É no caminhar que a gente aprende, não, esse sapato aqui não, realmente não dá. É lindo demais, mas esse está aposentado, vou botar na estante lá, de tão lindo que ele é. Mas no meu pé nunca mais, né? Aí que Isso. você vai fazendo o calo e vai entendendo como é que esse caminhar para você vai acontecer, né? E você sabe que você me lembrou muito minha mãe agora, que ela tem uma frase que ela diz para minha vida inteira. A minha querida mamãe Dulcineia Regis, que está aqui também, ela dizia assim para mim: filha, são os livros que encontram você, não o contrário. Então, quando eu adorava ir na biblioteca pública lá de Curitiba, onde eu morava, eu chegava na biblioteca, fechava o olho, abria e batia o olho no livro, era aquele, e era perfeito para aquele momento. É muito interessante Impressionante. como eles falam É com a uma gente. coisa impressionante. Eu estava falando isso com a minha psicóloga. Como? Do Neida. Uma resposta Né? tão Chega. específica que parece que foi escrita para você. Exato. Você postou mesmo um texto de um trecho de um Há livro. 2 dias atrás, eu acho. Gente, a hora que eu li aquilo, eu falei, até te mandei, né? Falei, glória do céu, você sabe como eu tava precisando Não, ler e eu isso. postei Fez por assim, isso. Eu pá. postei porque depois de, sei lá, 2 semanas que eu estava sem ler aquele livro, estava me dedicando a este aqui, que aliás eu fortemente recomendo, O Perigo de Estar Lúcida, de Rosa Monteiro. Eu estava me dedicando a esse e deixei o Mulheres que Correm Um com Lobos, está lendo. deixei ele meio estacionado, que ele estava sendo demais para minha cabeça. Aí eu caí nesse aqui. E quando eu voltei de viagem, fiquei curiosa. Onde é que eu estava nesse livro? Abri, aí estava lá. Gente, eu Caramba! achei aquilo tão fantástico e eu tinha tratado de alguma
forma esse assunto na semana anterior na minha terapia. Então foi muito, sabe, muito direcionado assim, é mágico. Esse livro, Mulheres que Correm com Lobos, eu já estou lendo ele há uns 4, 5 meses. Porque eu leio um capítulo e eu passo 2 semanas É, digerindo, né? Porque ele é muito denso. Aliás, ele é muito, super, ele é muito denso, profundo, muito revelador, né? muito. Das nossas, da alma feminina, das necessidades femininas, né? É muito interessante. Eu estou apaixonada. Eu também. Vou ler e reler várias vezes. E é muito interessante que todas as mulheres que vieram, né, todas as líderes como você que estiveram aqui conosco, todas elas falaram sobre essa questão da intuição, falaram da terapia, da importância da terapia. A gente está Ai, passando um momento no mundo onde se fala muito de saúde mental, né? sim. As empresas estão passando por um grande dilema, onde muitos colaboradores estão passando por burnout, a gente mesmo tem recebido, a gente tem com a gente a Gisela, que é uma profissional incrível, que é especialista nessa área, e através da gente tem recebido muitas demandas para formações, para apoiar as lideranças a compreender como é que eles diagnosticam que o colaborador está num pré-burnout, como é que eles Uhum. percebem o colaborador, né? Então, a gente também, como líder, a gente precisa desenvolver essas habilidades, né? De se autoconhecer. A terapia ajuda muito a gente nesse sentido. Aliás, para mim, eu não vivo sem a minha, né? Querida Enéia, Sim. do Gero Linda. Eu também não vivo sem a minha, não. Fico contando os minutos para a gente se encontrar. É muito bom, né? Elas dão uma. Eu brinco com a Inês, de vez em quando ela faz assim, faz. Eu até tenho que respirar, não é? Glorinha, me conta uma outra coisa. O que que te influenciou? Porque depois de tantos anos, com uma carreira muito focada no mundo artístico, você decidiu fazer uma virada aqui, né? Ir para uma coisa completamente diferente, que foi montar uma empresa de cosméticos, se tornar empresária, e então nasceu em julho do ano passado a nossa queridíssima Bem Glória. Conta pra gente como é que foi para você, o que que te inspirou a montar esse projeto? Olha, eu tenho uma espécie, sabe aquela coisa que a personagem da Rosa, do Pequeno Príncipe, que ela dizia para ele: você tem responsabilidade, tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas. Isso foi uma frase que eu li no livro quando eu tinha 12 anos, e isso ficou tão forte na minha cabeça, essa responsabilidade com quem te ouve, né? A responsabilidade em trazer. E tendo me tornado uma pessoa pública, né? E com essa questão das redes sociais virando uma influenciadora, isso ficou cada vez mais forte para mim e cada vez eu fui buscando mais coerência nesse aspecto também, né? E eu, eu, eu uso produtos naturais. Eu tem tempo que eu venho aprendendo sobre os disruptores da nossa saúde, né? O que que começa a aquelas poeirinhas que vão entrando no trilho da porta, né? Sim. E que chega uma hora você vai ver tá cheio de pedras e pedregulhos e aquilo não abre mais. E eu entendi a importância da alimentação orgânica para a construção da nossa saúde. E, claro, não pode deixar de ser a importância do que a gente usa como cosmético, porque a nossa pele é o nosso maior órgão, absorve tudo o que a gente usa, né? Então, não tem sentido nenhum para mim eu me alimentar de uma forma, procurar a melhor forma de me alimentar e usar um produto que é à base de petróleo.
não faz o menor sentido, né? Então, isso foi uma coisa que me fez buscar essa resposta, né? Que veio através desse encontro nosso. Como transformar esse sonho, essa ideia tão bacana, como fazer isso ser real, como tornar isso possível, né? Porque são tantos pontinhos que têm que ser ligados, né? Para poder acontecer, para isso ser produzido, para encontrar esses fornecedores, para encontrar esses parceiros, para ter essa distribuição. É uma cadeia, é todo um ecossistema, né? Que Exato, tem que ser construído e montado para que isso se realize. E além, claro, de ter um produto excelente, porque eu não posso indicar uma coisa que eu não uso, ou que eu uso e que eu não gosto. Eu experimentei e não gostei. Como é que eu vou indicar? Uhum. Como é que eu vou dizer que é o que eu faço? Então, isso aqui é o que eu faço. Isso aqui é com que eu tiro a minha maquiagem. E também, aliás, ele também sabe o que ele é bom? Você pode usar ele como um sérum antes da maquiagem. Ah, é? É Olha, essa nova função excelente. não É tinha excelente. testado. Ele dá uma protegida na pele, né? Aham, Porque isso é que é o bacana dos produtos. Eles limpam, eles cumprem a sua função, mas eles também tratam. sim. Eles aportam benefícios. Então é tudo de bom, era tudo que eu sempre sonhei. Agora, muito trabalho, né, minha amiga? Nem me fale, né? E a gente tem muita questão aí Para do realizar, a né? Janine, a Gabi que está aqui com a gente, enfim, toda a equipe, a Bruna, a Todas essas presenças, Romília, todas fundamentais que foram chegando para isso se realizar, né? e é muito interessante porque mesmo nesse projeto, né, Glória, a gente falou do livro que nos escolhe, as pessoas que a gente, como o propósito estava muito claro, e isso serve para qualquer projeto de vida, né, Glória? Quando você tem como profissional um propósito muito claro, né, valores muito claros, né, esse autoconhecimento, e você começa a dar atração para o projeto, as pessoas certas vão chegando até você. Sim. Muito E interessante. mesmo depois, quando vem os desafios do fazer, né? Que são outros que muitas vezes você não consegue prever, esse objetivo estando muito definido, também serve de parâmetro, né, para essas escolhas, para essas soluções que precisarão ser tomadas, né? Verdade, até porque a gente disse não para muitas coisas, né? Então, o seu propósito é muito claro. O propósito da criadora, da realizadora, ele desdobra, né, em termos de cultura organizacional, ele desdobra para todas as ações da empresa. Então, uma empresa que tem uma cultura sólida, tem um propósito sólido, todo colaborador sabe, e se isso está bem comunicado, todo colaborador sabe o que pode e o que não pode ser feito, né? Então, a gente tem essa questão do equilíbrio entre o propósito, o impacto, que tem que ser positivo na Amazônia, tem que ser positivo para as pessoas que estão envolvidas no ecossistema, e o equilíbrio da lucratividade, porque qualquer negócio só se mantém se ele tiver Claro, a economia rodando. Mas é muito interessante, Glória, porque você traz esse aspecto muito forte que se tem lucro, mas o impacto não é positivo, não faz. É tão simples assim, uma boa nem estratégia. sempre é possível para um artista fazer essa opção, né? Uhum. Porque é um dinheiro que entra, Sim, né? Você está anunciando, você está endossando um produto, né? Então, claro que tem uma questão econômica, né? Mas é assim, aos 60 anos, depois de 50 anos de carreira, tendo feito tudo que eu tive a oportunidade de fazer, tendo
construído a minha vida com o meu trabalho e por questões variadas, sorte, momento certo na hora certa, enfim, estar no lugar certo na hora certa, o que seja, eu sempre pude viver bem do meu trabalho e aí chega uma hora, né, que eu comecei a pensar assim, mas e agora? Eu tenho 60 anos, o que que eu quero? Eu quero ficar de boa, curtindo a vida? Ou eu quero também é, trazer alguma contribuição para essas pessoas que me admiram, que acreditam no que eu represento, no que eu falo, no que elas conhecem do que eu vivo, né? Enfim, que tem alguma ligação comigo. Eu eu me sinto, sim, responsável por compartilhar, e sempre foi assim. Antes de existir internet, eu compartilhava com os meus amigos, com a minha família, descobertas interessantes que eu tinha feito, ou de algum terapeuta que fazia uma técnica tal, ou um médico que tinha uma abordagem tal para alguma questão, ou boas práticas da vida, sabe? Eu sempre tive prazer em compartilhar com os outros coisas que me faziam bem, que tinham chegado até mim e que me faziam bem. Então, é ainda um desdobramento desse pensamento, né? Perfeito. E é muito interessante porque você foi construindo a confiança das pessoas que te admiram através da sua fala consistente com o que você faz. Né? Então você sempre teve ao longo de toda a carreira, né? Você teve essa construção de confiança junto às pessoas que te seguem, que te admiram, que te assistem, trazendo essa. E esse é um grande exemplo para todas as lideranças do Brasil, Glória, porque muitas vezes a gente vivencia líderes pedindo para que você siga um caminho e fazendo algo completamente diferente É, daquilo que foi, não é? é, Essa é isso. competência é super importante para essa construção de confiança, que é o pilar básico, E a né? longo prazo, né? Porque eu tenho aquela frase do Churchill, né? Você pode enganar muitas pessoas por pouco tempo, poucas pessoas por muito tempo, mas você não vai conseguir enganar todo mundo por todo tempo. Não, Então, trate de ser verdadeiro, né? Coerente, né? Com o que você trate de viver da forma que você fala, né? Ou pelo menos procure. Claro que também ninguém é perfeito. falar assim parece um pouco simplista. Vamos então viver como a gente faz. Não é tão simples assim, né? É tudo toda uma construção. Nós somos uma grande construção, né? E eu Sim, acho que tanto no fazer cultural, artístico, também não é tão diferente de uma empresa, né? É sim. um conjunto de pessoas que está trabalhando em prol da mesma coisa, Do mesmo projeto, do mesmo do mesmo sucesso. projeto. O sucesso de E um é o sucesso de todos. é verdade, é verdade. E isso é muito impactante, porque serve para, de novo, para qualquer líder que tem uma equipe, né, que precisa construir esse senso de coligação, né, para que a equipe. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Walmart e lá a gente tinha uma frase que dizia assim: com essa equipe a gente vai para a guerra até de estilingue, né, que às vezes os melhores recursos, as melhores pessoas, de nada adianta, né, Glória? Sim. Uhum. Essa confiança, né? Exato. E Glória, a gente está aqui caminhando para o final do nosso encontro, infelizmente passou Ah, super rápido. foi rápido mesmo. É sempre uma delícia estar conversando contigo. Ah, querida, para mim também. E você, obrigada. E você trouxe um tema super importante, né? Que é a questão das barreiras que nós mulheres muitas vezes encontramos para conseguir atingir o máximo do nosso potencial. Para você, Glória, qual a importância da diversidade no cinema, na televisão e como é que ela pode impactar positivamente a nossa sociedade? Ela só pode impactar positivamente. A diversidade é fundamental para qualquer área, qualquer setor.
é muito importante haver troca, né? De vivências, de experiências. Ninguém, não sei quem disse isso, ninguém sabe tanto que não possa ainda aprender, ou saiba tão pouco que não tenha algo para ensinar, né? Exato. Muitas vezes, na minha casa, quantas vezes quantos exemplos eu tenho dos meus pais que nunca foram falados, mas foram apreendidos pelo que eu via, né? A forma como eu via eles nos criando e vivendo e superando os desafios, né? Essa, esse exemplo fica muito marcado, né? Fica muito dentro da gente. Não é algo que você fala necessariamente. É isso. Forte, forte, é muito forte, porque a gente aprende com os pais, aprende Né? com Com o os filhos, colega, com os aprende com filhos. verdade. Teve até um professor aqui no início da live que ele disse isso. Ele falou alguma coisa que a gente falou, ele disse: Ah, interessante, eu sou professor e aprendo muito com os meus alunos. É isso. É maravilhoso essa troca, e nisso é importante a diversidade, né? Porque se todo mundo tem o mesmo background, para onde você vai? Como é Exato. que você chega a quem pensa diferente de você? Não chega, Não né? chega. Então é muito importante, né? E as E necessidades também são muito distintas, né? A gente vê com essa questão das bolsas, né? uhum, Nas universidades para os negros, a gente vê a enorme transformação que a nossa sociedade ganhou, né? Era uma parcela imensa da população que não tinha, não teria condição, não teria acesso se não fosse dessa forma, né? E o tanto que a nossa sociedade está se beneficiando com isso. Então, a diversidade é fundamental, fundamental. a gente conseguir permitir, né, dar acesso para que todos comecem do mesmo patamar, né? Porque se uns começam Sim, frente, outros atrás, você tem que correr muito mais para conseguir atingir as mesmas coisas, né? sem Então, dar essa dúvida. é fundamental. E é muito interessante porque isso é contraintuitivo, né, Glória? Porque ancestralmente a gente se junta a grupos que são semelhantes em termos de crenças, em termos de, né, de aspectos culturais, É porque é etc. mais Porque fácil, é né? mais fácil você conviver com quem É concorda muito mais com você. fácil, claro. Exato. Você não tem que Conviver fazer nenhum bem. esforço, você não tem que melhorar a sua escuta, você não tem que olhar de uma outra forma por uma determinada situação. É aquela história, você só vai saber o que o outro está passando na hora que você veste o sapato dele, né? Exato. E talvez nunca a gente consiga sentir porque o nosso pé é diferente do dele. Então, né, Mas mesmo ter essas vozes todas é muito importante, eu acho muito, fundamental, em muito, todos os aspectos da sociedade. com certeza, né? As vivências diferentes vão fazer toda a diferença para que a Toda gente a possa diferença. evoluir como ser humano numa sociedade que seja mais próspera. Tem uma pesquisa, Glorinha, da McKinsey, que pesquisou milhares de empresas ao redor do mundo e percebeu, né, e chegou à conclusão de que empresas mais sei lá, de diversidade, as empresas mais diversas, elas traziam 30% a mais de lucratividade do que empresas menos diversas. Porque o conflito positivo, né, de ideias faz com que a gente cresça. E acho que esse é um ponto fundamental aqui para a gente ir caminhando aqui para o final do nosso encontro, que é as nossas lideranças, elas precisam estar abertas a ouvir Total. aquilo que vai ao contrário das suas crenças, das suas convicções no ambiente tanto de trabalho quanto pessoal, para que ele possa também se questionar, porque daqui a pouco você recebe algo, recebe uma informação, recebe um questionamento que faz você mudar de direção e tomar uma Sim, direção muito mais positiva, não é?
Sim. E aí a gente voltou para o início da conversa de novo, né? Você Parece notou? que foi eu. Começa e termina do mesmo jeito. Genial. Sinal que está sendo bom. Está rolando. É o ciclo glorioso, É o né? ciclo glorioso, é isso aí. Muito bom, Glorinha. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui com a gente, agradecer Imagina. as pessoas que estiveram conosco aqui nos acompanhando. A live vai ficar gravada. Eu também agradeço muito o seu convite, agradeço a todo mundo que participou, que teve um tempinho aqui conosco, ouvindo alguns trechos. Muito obrigada pelo apoio, obrigada, Cibele, por tudo. Sou muito feliz de ter você próxima, viu? E tenho certeza de que estaremos assim muito tempo, construindo coisas lindas. Amém, que assim seja, que a gente possa impactar, né, Glória, positivamente a Sim, prosperidade aí do nosso planeta, da nossa sociedade. E muito obrigada sim, pelo exemplo que você tem sido para todas nós, imagine. em todas as gerações. Você tem influenciado positivamente com a sua voz, que a sua voz possa reverberar aí mundialmente, que todo mundo merece. Ah, Isso que eu querida, obrigada. muito Tem sido uma estrada agitada, mas está valendo a pena. assim, a gente vai comemorar muito, com Amém. certeza. Amém. Obrigada, obrigada pela Eu que confiança. agradeço. Mais uma vez, a todos que estiveram aqui conosco. Quem tiver oportunidade, não posso deixar de fazer a propaganda, né? Segue a gente lá no perfil da XL Consultoria. O vídeo vai ficar disponível tanto no meu perfil quanto no perfil da XL. E a gente está aqui à disposição de vocês para cumprir o nosso propósito, que é compartilhar conhecimento para gerar um mundo ainda mais próspero. Obrigada, pessoal. Uma ótima semana, ótima Boa Páscoa, né? Páscoa. Chegando, Feliz Páscoa, galera. feliz Páscoa. Glorinha, eu vou liberar o comentário aqui, que agora eu aprendi como desativa. Olha aí, eu aprendi Hum, uma coisa a mais. Então, eu vou liberar aqui os comentários para que as pessoas possam interagir com a gente. Muito obrigada, gente. obrigada, gente. Obrigada mesmo. A cada um, tá? Um prazer Um ter beijo, querida. um Fica bem. beijo. Feliz Páscoa, pessoal. Feliz Páscoa, gente. Boa noite. Até Boa mais. noite.